daqui é um complemento do que vocês estudaram online, tá? Do conteúdo online que está lá na Sava. Então, assim, é importante que vocês façam o estudo online, o conteúdo. De fato, a gente já está. Deixa eu ver aqui onde que estamos. Qual módulo? A gente já está no. Hoje vamos fazer tema 4, módulo 2, tá? Regra de Kirchhoff e circuitos com corrente contínua, tá? A gente está aqui. Essa é a aula de hoje. Beleza? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela. Vamos falar um pouco sobre circuito de corrente contínua. Sabemos que circuitos, a gente está cercado deles. A gente tem circuito nos smartphones, computadores, lâmpadas, tudo funciona graças a essa engenharia aí elétrica moderna. O que a gente vai estudar hoje? Então, vamos ver algumas questões faladas, umas revisões teóricas sobre fonte de tensão e força eletromotriz. Vamos falar sobre circuitos simples, quando só tem uma única malha, e aí utilizamos o método de energia e vamos fazer também umas associações com resistores quando estão em série e quando eles estão em paralelo, além de como calcular essas resistências equivalentes. E por último, estudar um pouco sobre os circuitos complexos, quando apresentam mais de uma malha, e aqui utilizamos as leis de Kirchhoff, ok? Muito bem. Mas por que precisamos estudar circuitos elétricos? Olha só, por um impacto econômico, a engenharia elétrica ela movimenta trilhões na economia global. Então a gente não funciona sem a questão, todas as tarefas são executadas eletricamente. Então a gente, desde comunicação, até artigos científicos, publicações, enfim, todas as aplicações práticas a gente encontra em rádio, TV, computadores, smartphones, enfim, tudo está conectado, sim, com essa engenharia elétrica. Então, agora, o desafio inicial é de como colocar essas cargas elétricas em movimento. E a gente tinha estudado na semana passada, né, na última aula, sobre capacitores. Sim? E o capacitor tinha uma pequena desvantagem ali, porque, primeiro, ele precisa de uma conexão inicial, se ligamos esse resistor a essas placas do capacitor que está carregado, começa a ter uma movimentação das cargas, se através do resistor, mas o que acontece? O capacitor começa a se descarregar gradualmente. E, por último, acabou a corrente. Sim? Então, não tem mais aí. E o que precisa? O capacitor não pode manter uma corrente constante. Então, precisamos de uma coisa que esteja ali apresentando essa carga contínua e esse movimento de cargas contínuo. Tá? E a solução disso ali são as fontes de tensão. Então, são dispositivos, chamados assim como umas bombas de carga, são dispositivos que mantêm esse diferencial de potencial entre dois terminais. E existe uma força eletromotriz, definido pela letra epsilon, tá? E que é a diferença de potencial produzido pela fonte, ok? Quais tipos de fontes de tensão são encontradas? Então, a gente pode encontrar baterias, tá? Geradores, que é a fonte mais importante, que ela fornece energia para residências e indústrias. Células solares convertem a luz solar em eletricidade e células de combustível, usadas também em ônibus espaciais e aplicações especiais. Então, são fontes que permanecem dando essa movimentação de carga, de distribuição de carga aí.
Ok. Muito bem. Então, existe, quando a gente vai analisar um circuito, se temos aqui o circuito, então, vamos analisar esse circuito mais simples. Então, aqui temos uma fonte, ou seja, uma bateria, ligada a um resistor. Temos aqui que a fonte mantém um terminal positivo, tá? Em potencial maior e um terminal negativo, ok? A força eletromotriz, esta força aqui, ela é representada também por uma setinha. Vemos a seta, sim, que aponta do terminal negativo para o positivo. E em um pequeno círculo, da origem até o final. Então, ele vai fazer uma coisa assim. Ó, temos aqui a setinha, origem, até o final, uma setinha, saindo do terminal negativo ao positivo. Ok? Temos aqui um exemplo de uma malha simples. Então, gera uma corrente elétrica, representado pela letra I. Tá? Aqui temos a força eletromotriz ou potencial, né? Que é dado pela fonte. Tá? Ele gera uma corrente elétrica, passa essa corrente elétrica pelo resistor e ele faz um circuito. Tá? Uma malha simples, somente estamos vendo ali uma fonte, corrente elétrica, o resistor fazendo esse percurso, tá? Ali. Beleza. Então, a definição matemática dessa força eletromotriz é o seguinte: quando uma carga que tem um diferencial atravessa a fonte em um intervalo de tempo, a fonte vai realizar um trabalho. E a força eletromotriz é definida como a variação de trabalho, sim, por unidade de carga. Trabalho, definido pela letra W, ela tem unidades em um sistema internacional de Joule. E a unidade de carga, a gente já sabe que é o Coulomb. Então, o que acontece? A unidade no sistema internacional será Joule por Coulomb, que a gente conhece como Volt. Então, a força eletromotriz, em realidade, ali é um diferencial de potencial, uma tensão. Tá? Ok. Existem, assim, a gente vai falar sobre uma fonte ideal e uma fonte real. A ideal é aquela em que dentro da resistência, ou seja, a resistência interna, ela é zero, tá? Não vai ter alguma resistência interna dentro dessa fonte fazendo algum trabalho ali ou fazendo com que tenha uma perda ali de potencial, tá? E a diferença de potencial entre os terminais é definido pela letra epsilon. É igual, tá? Mantém sempre essa tensão constante, independente da corrente. Mas isso no mundo ideal. A fonte real, ela possui sempre uma resistência interna, diferente de zero, e o diferencial de potencial sempre é menor, tá? Quando conduz corrente, daquilo que ele está apresentando. E a tensão nos terminais, ela varia com a corrente. Esse seria o mundo real, e aqui seria a nossa condição ideal. A gente aqui, quando estudamos no básico, essa disciplina, a maioria de todos os livros ou fontes bibliográficas, vamos trabalhar sempre assumindo fontes ideais. Então, quando não tem a resistência interna é nula, diferença potencial entre os terminais vai ser constante, independente da corrente. Ok?
Não vamos trabalhar essa parte aqui da fonte real. Muito bem. E como acontece essa transferência de energias em um circuito? Vamos considerar um circuito com duas baterias, tá? A bateria A, aqui, e a bateria B. Cada bateria está sinalizada por uma terminal negativa, uma positiva, sim? Veja no sentido que está indo a força eletromotriz, tá? Aqui, sentido da força eletromotriz, temos as duas baterias, A e B. Temos um resistor R, tá? O motor M, que está utilizando, sim, ele vai gerar ali um trabalho, tá? A bateria B, ela é maior em força eletromotriz e ela que vai dar o sentido da corrente. Então, quando a gente tem duas baterias aqui, quem vai dar o sentido da corrente sempre vai ser aquela que tiver a maior força eletromotriz, como que a maior que vai encarregar de correr essa corrente elétrica ali. Então, o que acontece? Esta bateria B vai ter, neste caso aqui que estou explicando, tá? Ela vai ter uma maior força eletromotriz e dá o sentido à corrente. Olha, o sentido aqui, tá? Ok? Beleza. Bateria B fornece energia, tá? Que é uma energia química que vai diminuindo. O motor M recebe essa energia para realizar um trabalho mecânico, seja para o quê? Seja esse motor para, sei lá, ele está fazendo um trabalho. Tem um resistor R que dissipa energia como calor e a bateria A é carregada e aqui aumenta. Tá? É um circuito simples, tá? Uma aplicação aqui com duas fontes, ok? Pessoal, tá todo mundo ali? Estão escutando? Eu estou tendo primeiro aqui uma... Sim, Tá, tranquilo. Sim, professor, tá. tranquilo. Isso é uma Escutando, parte professor. teórica e eu estou correndo um pouquinho da parte teórica aqui, dando uma, do que vocês vão encontrar lá no conteúdo do módulo 4, digo, do tema 4, módulo 2, e tem mais parte teórica lá, as equações, enfim, e aqui eu estou fazendo um resumo e a gente já vai fazer alguns exercícios. Deixa eu ver quantos pessoas. Ok. Ok. Existem dois métodos para calcular a corrente de circuito, sim, calcular corrente no circuito de uma malha. Temos o método da energia, que é baseado na conservação de energia. Então, o trabalho que é realizado pela fonte é igual à energia dissipada no resistor. E o outro é o método do potencial, baseado em umas regras das malhas, em que faz o seguinte: a soma das variações de potencial em uma malha fechada é zero. Os dois métodos levam ao mesmo resultado. E aqui a gente vai ver cada um deles como consiste. A gente utiliza mais esse aqui, tá? Que o método do potencial, baseado em algumas regrinhas, sim? E aqui falamos que o somatório de todas as variações de potencial dentro de uma mesma malha tem que ser igual a zero, tá? Isso a gente quando vai fazer, depois eu vou explicar a técnica, tá? Aí a gente escolhe um ponto e vai chegar num ponto final para calcular o diferencial, a variação de potencial entre esses dois pontos ou entre um ponto específico. Método da energia. Então, o que significa o método da energia? Sempre vai a... Aqui temos, olha só. Temos aqui a fonte, tá? O sentido da corrente está nesse sentido aqui. Ela vai passar, quando entra na resistência, ele entra com um potencial maior e cai. Ele abandona sempre a resistência com um potencial menor, porque a resistência apresentou ali uma contraproposta ao movimento da corrente. Sim? E assim continua fazendo o ciclo. O método da energia fala o seguinte, olha só,
para calcular a corrente, e a corrente elétrica é igual ao quê? A, a fonte, sim, ao diferencial de potência, sim, ou a tensão da fonte, dividida pela resistência, ok? A energia por unidade de carga fornecida pela fonte é igual à energia por unidade de carga dissipada no resistor. A gente já tinha visto isso aqui, né? Que era, na realidade, corrente elétrica é igual a tensão por resistência, ok? Pessoal, no caso que a gente tiver duas tensões, como o caso daqui, vou voltar aqui, temos duas tensões, certo? Temos duas fontes, bateria A e a bateria B. O que acontece? Eu preciso calcular uma equivalente, uma força eletromotriz equivalente, que seria o somatório. Então, o que acontece? Tem uma regrinha básica. Você vai somar o somatório de todas as fontes que encontrar ao longo do circuito, tá? De todas as tensões. Se você está seguindo o sentido da corrente, tá? O que acontece? Observem que na bateria B é a que tem maior nesse caso. Aqui falamos que a B é a que tem maior, ali maior força eletromotriz, ok. Ou tensão, tá? O que acontece? Sempre ela vai do negativo ao positivo. Você vai verificar a setinha, sim, você vai ver a seta e vai ver aqui os terminais. Então, ele iniciou pelo negativo e abandonou o positivo. Ela sai do quê? Ela saiu no positivo. Então, nesse caso, o sinal dessa potencial ali da fonte B é positiva, porque ela abandona no positivo. A gente continua o percurso e aqui encontramos fonte A. Só que a fonte A, se a gente está fazendo este percurso nesse sentido, ela sai pelo terminal negativo. Portanto, será menos o dia. E esse aqui seria a tensão da fonte equivalente. Observe, sempre vocês vão pegar o percurso e vão analisar, o final será aquele de como está abandonando a passar a ponte. E então, aqui, por exemplo, na, na fonte B, ok, o percurso ele vai, a antena maior vai começar pelo sentido aqui dessa corrente. Então, ela entra pelo negativo, abandona positivo, sinal positivo. Estamos seguindo o percurso da corrente elétrica. Pegamos uma fonte A, na bateria A. Ela entra no positivo, mas abandona no negativo. O sinal seria um negativo, ok? E assim fechamos. Ok. E existe o segundo método, que é o método do potencial, que são as regras de malhas, que são as leis de Kirchhoff das tensões. Que fala isso? Ele fala o seguinte, olha só. A soma algébrica das variações do potencial ao longo de uma malha completa de um circuito é zero. Tá? Então, se você volta um ponto de partida, todo vai dar zero. Ou seja, partindo de um ponto e chega a esse ponto, o somatório de todas as tensões, variações de potencial, que são essas variações? Temos potencial da fonte, potencial pela resistência, porque tem ali, tá? De qualquer pontinho, você vai analisar o potencial. Então, o que acontece? O somatório de todas as variações de potencial ao longo dessa malha de um circuito vai ser zero. Tá? Vamos observar aqui, aplicando essa regra das malhas. De novo, observem aqui que eu tenho um circuito simples, de malha simples, a bateria B, a força eletromotriz, está saindo desse sentido, do negativo para o positivo. Deixa eu de novo, vou colocar o ponteiro. Do negativo para o positivo,
O sentido da corrente é o sentido horário, certo? E neste caso, ele vai passar aqui pelo resistor, beleza. Então, vamos percorrer o circuito no sentido horário a partir do terminal negativo. Eu vou partir daqui. Ó, eu vou partir desse ponto A. E eu vou voltar a A. Eu vou partir de A e eu quero voltar a A. Então, vou fazer o percurso. Então, começamos. Primeiro, através da fonte, eu vou partir de A. Então, vou falar assim: o potencial, atenção no ponto A, mais vamos atravessar agora a bateria, certo? O que acontece? Através da fonte, sai do negativo, saiu aonde? No positivo. Então, ele é positivo. Mas a tensão da fonte, pronto. Vamos encontrar agora aqui o resistor. O resistor tem um potencial. Lembre-se que o potencial V, E, I, R. Tá? Mas o que acontece? Ele entra num potencial maior e abandona num menor. Tem uma queda ali de potencial porque o resistor apresenta essa resistência. Então, sempre que você estiver no sentido da corrente, você vai colocar negativo. E isso está relacionado a uma queda do potencial. Tá? Beleza, continua. Encontramos mais alguma fonte? Não. E isso é igual a o potencial, de novo, igual a potencial de A. Essa é a regra de Kirchhoff. Olha só, se a gente analisar aqui do ponto A para o ponto A, eu fechei o circuito, certo? VA e VA0, chegamos à definição, sim, quando é o método utilizado, o método aqui, da energia. Ó, esse é o método da energia, é o mesmo. Tá? Ok? Então, sempre que você for analisar o percurso, você vai analisar o ponto de inicial, onde você vai sair, e finalize igual ao ponto final que você quer. Então, por exemplo, aqui eu fiz o somatório, saí de A, passei pela fonte, saí de A, mas aí você vai colocar potencial de A. Agora, passei pela fonte, mas por quê? Porque sai no terminal positivo, beleza. Encontrou o quê? Resistência, estou seguindo o mesmo sentido da corrente, então ele é negativo, beleza. E cheguei de novo ao meu ponto final. Isso é igual ao potencial de A. Essa é a regra das malhas de Kirchhoff. A variação é nula no final. Ok? Ok, então aqui temos umas regrinhas práticas. Regra das resistências. Se está no sentido da corrente, a variação é negativa, porque sabemos que vai de um potencial maior para um menor. Se está contra o sentido da corrente elétrica, olha só, o sinal é positivo. Essas regrinhas devem ficar claras. Com as fontes, ó, é o terminal negativo para o positivo, ele abandonou no positivo, certo? Então, o que acontece? O sinal é positivo. De positivo para negativo, abandonou no terminal negativo, ou seja, vai ser negativo. Vai ter que memorizar estas regras porque vai ter que utilizar em todos os problemas de circuitos. E a gente vai fazer um caso prático aqui, vamos fazer alguns exercícios. E temos, por exemplo, numa mesma malha, os resistores em séries. A gente estudou na última aula capacitores em séries. Então, seguem as mesmas regrinhas. Então, o que acontece? Resistores estão em séries quando são ligados um após o outro, formando um único caminho para a corrente. Aqui vemos, sim, aqui temos esta malha simples, temos três resistores, um, dois, três. Só que eles estão em série por quê? Porque estão fazendo o mesmo percurso da mesma corrente. Não tem nada que está quebrando aqui esse circuito. A corrente é idêntica em todos os resistores.
que somamos são as tensões. Então, vai ser a tensão total vai ser igual ao quê? A de V1 mais V2 a V3. Tensões são diferentes. E a resistência equivalente é somar somente as resistências. R1 mais R2 mais R3. Ok? Agora, professor, eu quero fazer um percurso para calcular o diferencial a diferença de potencial entre A e B. Temos dois pontinhos aí, certo? A e B, certo? Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, já o exemplo. Ok, então vamos utilizar a regra das malhas. E o seguinte, olha só. Eu quero calcular quanto é VA menos B. Ou seja, a diferença de potencial, a diferença de tensão entre o ponto A e o ponto B. Eu tenho duas formas de ir de A para B. Certo? Eu posso ir por este lado ou eu posso ir por esse lado, que qualquer um dos caminhos vai dar certo. Então, vamos aplicar a regra das malhas. Só vou explicar aqui como é, tá? Eu vou fazer primeiro deste lado, fazendo aqui, e depois eu vou fazer fazendo por aquele lado. Eu vou partir de A. Nossa, não deu espaço aqui para fazer. Mas vamos fazer. Vou partir de A, então seria o potencial de A. Ok, vou fazer esse percurso. O que eu vou encontrar? A fonte, certo? A fonte. Ela entra no negativo e abandona no positivo. Segundo regrinhas, vai ser positiva, a da força eletromotriz. E meu ponto final é B, igual a B. O que significa isso? Que a diferença de potencial entre esses dois pontos seria menos, certo? Eu passo para esse lado aqui, menos o valor da força eletromotriz. Ou posso dizer o seguinte, que B, a diferença entre B e A seria o valor da tensão da fonte. Isso se eu faço por esse caminho. Por esse caminho. Agora eu quero fazer pelo caminho oposto, porque eu também posso ir de A para B por este lado, certo? Então, vou começar por... Ou pelo caminho oposto. Vou fazer agora por esse sentido aqui. Eu estou indo em contra da corrente elétrica. Oh, por favor, desliguem ali quem ligou o áudio, se não for para falar. Ok? Então, vamos fazer por este percurso contra. Então, vamos começar. Não tem nada a ver com isso aqui, tá? Só vou abrir um espaço. Eu vou começar pela potencial de A, sim? Que eu encontrei aqui. Olha só o que encontrei. Encontrei a resistência 3. Mas se eu estou indo em contra do sentido que fala a regrinha, se você está indo em contra, o que acontece? Vai colocar positivo, tá? Positivo o quê? O valor da corrente vezes I-R3. Porque esse aqui é o potencial de 3. O potencial da resistência 3. Continuamos. Encontrei resistência 2. Mas por quê? De novo, estou passando em contra do sentido da corrente. Olha só, estou indo no sentido em contra da corrente. A corrente é a mesma, mas aqui temos a resistência 2. Mas, de novo, passo agora pela resistência 1. O potencial da resistência, ou a tensão da resistência 1 seria R1 igual a B, ao potencial de B. E é mais fácil colocar BV menos BA, sim? Vou deixar aqui, seria IR1 mais IR2 mais IR3, certo? O que acontece, pessoal? Olha só,
temos um fator comum e deixo em evidência R1 mais R2 mais R3. Que seria R1 mais R2 mais R3, como elas estavam em série, eu poderia ter calculado a resistência equivalente e fazer somente um, né? E isso aqui é igual a resistência equivalente, porque elas estão em série. Isso aqui é um pouco da aplicação de como utilizar as regrinhas ali das malhas. É simples, sim, é muito simples quando temos uma única malha. Quando temos mais de uma ali que começa a complicar. Então, a gente vai fazer um exercício e a gente vai tentar calcular ali, fazer esses cálculos, tá? Vamos aqui esse exemplo. Dar uma lida ali. Ok? Olha só. Na figura, as fontes ideais, já está falando que aqui fonte ideal, não vamos falar com fontes reais, tem forças eletromotrizes. Aqui temos uma fonte 1 com o valor de 150 volts, uma fonte 2 com o valor de 50 volts. E os resistores R1 e R2, eles já estão em série, observem que estão em série. Sim? R1 de 3 ohms e R2 de 2 ohms. E o potencial no ponto P, tomado, sim, ele tomado ali como 100 volts, qual seria o valor do potencial no ponto Q? Tenho dois caminhos para fazer. Ou vou daqui para cá, ou vou daqui para cá, certo? De P a Q. Ok. Mas está faltando um valor ali. Que valor seria? Eu não conheço o valor da corrente. Olha só, para poder fazer aplicar essa regra, eu não conheço o valor das correntes. Sim? Então, temos ali uma incógnita, que é o valor das correntes. Tá? Ok, como fazemos? Com malha simples, a corrente é a mesma. Se a corrente é a mesma, de acordo à regra que a gente conhece, corrente seria, como é uma malha só, e temos duas fontes, seria igual a nossa regrinha. Lembra lá da, regrinha, da primeira equação, do método de energia? Esse aqui. Sim? Seria da força eletromotriz sobre a resistência. O que acontece? Mas como tenho duas fontes, seria uma fonte eletromotriz equivalente, e como temos duas resistências, seriam das resistências equivalentes. A corrente é a mesma. Ok? Então, começamos. Muito bem. Eh, Qual é a maior das duas? Só para dar um sentido na corrente. Olha só, a primeira tem 150 e a segunda tem 50 volts. Então, eu vou assumir que vai seguir o sentido da primeira fonte. Então, a corrente vai fazer esse percurso. Aqui vai ter I, aqui vai ter I, e ele vai fazer este percurso da corrente. Ok? Muito bem. Agora, o que vamos fazer? Vamos calcular essa equivalência. Sim? Lembra quando eu falei que tinha duas equivalentes? O que acontece? Então, a equivalente das forças eletromotrizes é o somatório. Ó, aqui temos a primeira positiva, porque ela abandona no terminal positivo. E a segunda, ela é negativa. Por quê? Porque abandona no terminal negativo. E aqui temos que seria 150 volts menos 50.
a nossa força eletromotriz equivalente seria de 100 volts. Beleza? Observem agora os resistores. Eles estão em série. Então, o resistor equivalente é o somatório, certo? R1 mais R2. Qual seria R1? R1 equivale a 3 ohms, está no enunciado, e R2, 2 ohms, ou seja, 5 ohms. Beleza. Agora sim podemos calcular a corrente. Seria a força eletromotriz equivalente sobre a resistência equivalente, que seria 5, ou seja, 20 amperes. Beleza. Muito bem. Agora eu vou fazer o percurso. Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu preciso calcular o potencial no ponto Q. Quanto vale esse potencial? Eu posso fazer ou por aqui, ou eu posso fazer por aqui. Eu vou escolher qualquer um. Vamos seguir o sentido da corrente, tá? Então, a partir daqui, então vai ser o potencial de P, que é de partida. Esse aqui de partida. Vamos continuar. Encontramos a fonte 2, certo? E ela, olha, estou seguindo no sentido da corrente, mas ela abandona na parte negativa. Ou seja, que é menos a força eletromotriz 2. Agora, que encontrei? Encontrei no caminho, sim, a resistência 1. Mas o sentido da resistência que eu estou analisando, estou no sentido da corrente. Beleza, então ela é negativa. Lembre que se está no sentido da corrente, você está passando de um maior para um menor potencial. E aí teríamos o potencial da resistência 1, e isso é igual ao nosso ponto final, que seria o ponto Q. O potencial em Q. Conheço todos os valores, e aí eu vou calcular o potencial em Q. Sim? Vamos lá. Quanto vale em P? Potencial em P, segundo o enunciado, é tomado como 100 volts. Quanto vale a força eletromotriz 2? 50. Quanto vale a corrente? A gente calculou, é a mesma em todo o circuito, que ele está em série, e a resistência 1 equivale a 3 ohms. 100 menos 50, temos 50, menos 3 vezes 20, 60. Ó, esse potencial no ponto Q é de menos 10 volts, tá? É de menos 10 volts. Agora, professor, se eu quisesse fazer pelo P para Q, vai dar a mesma coisa. Vocês podem fazer e vão chegar na mesma coisa. E nesse pontinho ali tem menos 10 volts. Ok? Dúvidas? Muito bem, então vamos fazer mais um exemplo. Pode dar um print ali. Tranquilo, pessoal? Deixa eu só. Vou ver aqui quantas pessoas estão. Só 27? Uhum. Beleza. Vamos voltar. E vamos fazer mais um exemplo. Vamos dar uma lida ali.
Ok, temos uma única malha. Tá? Na figura, qual deve ser o valor de R, aqui essa resistência R maiúsculo, para que a corrente no circuito seja de 1 miliampere? Sabe-se que a força eletromotriz da fonte 1, 2 volts, da fonte 2, 3 volts, e a resistência 1 e 2 equivalem a 3 ohms. E outra pergunta ali, qual é a potência dissipada por esse resistor ali, R maiúsculo? Voltamos a aplicar a questão, e aqui temos uma única corrente, certo? Vamos analisar, só para dar um sentido, ao sentido da corrente. Vamos tentar dar um sentido. Olha só, a fonte 2, ela é maior comparada à fonte 1. Ou seja, que eu vou fazer que o sentido vai da corrente, vai nesse sentido aqui. Nossa. Tá? Ok? Muito bem. A mesma coisa. A corrente é a mesma e temos que duas fontes, então aqui tem que ter uma equivalente sobre resistência equivalente. Ok? Fazemos a mesma coisa. Então, vamos ver. Das resistências equivalentes, das fontes equivalentes. Ó, a fonte 2, ela sai no positivo, no terminal positivo. Então, ela é positiva. E a fonte 1 abandona, se a gente está fazendo este percurso, ela vai abandonar pelo negativo. Então, vai ser menos. Ok, temos que 3 volts menos 2 equivale a 1 volt. Beleza. As resistências equivalentes. Aqui temos 3 resistências. Temos a resistência R1 mais R2 e a R. O valor de 1 e 2 são 3 ohms, de acordo com o enunciado. E a grande ali, que a gente está com a incógnita. Beleza. A gente conhece a corrente, né? A corrente elétrica de 1 miliampere. Essa corrente elétrica, 1 miliampere. Pessoal, miliampere não é unidade. Se a gente vai colocar, então, 1 por 10 elevado a menos 3 amperes. O mili é 1 por 10 elevado a menos 3. Show. Então, vamos lá calcular aqui. Olha só. 1 por 10 elevado a menos 3 é igual à equivalente das forças eletromotrizes, que a gente calculou aqui. 1 sobre as resistências equivalentes. Beleza? Nossa incógnita está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse termo a multiplicar aqui e o outro a dividir. Vai ficar 6 mais R é igual a 1 dividido em 0,001 mil. Ou seja, que o valor dessa resistência, 1000 menos 6, estamos falando aí de 994. Ok? 994 amperes. Ohms. 994 ohms. Ok? Show. Mas aqui pergunta qual seria o valor da potência dissipada. Potência dissipada por uma resistência, temos a equação, sim,
a potência dissipada pela resistência R vai ser sempre a corrente elevado ao quadrado vezes o valor da resistência. Então, a potência dissipada pelo resistor R maiúsculo, ele teria o valor da corrente, que é 1 por 10 elevado a menos 3 ao quadrado, vezes o valor do resistor, 994. Façam esse cálculo ali para saber mais ou menos quanto dá. É mais ou menos 9,94 por 10 elevado a menos 4, né? Beleza. Volts. É watt, tá? É watt, ok? Show. Essa é a resposta. Pode dar um print nesse exercício. Bom, a gente vai continuar logo porque vamos lá continuar. A gente viu a questão de resistores em série, mas também podemos encontrar resistores em paralelo. E esses resistores em paralelo, quando estão conectados entre os mesmos dois pontos, compartilham a mesma diferença de potencial. Significa que temos os resistores em paralelo, temos três resistores, sim, estão em paralelo, e eles compartilham a mesma diferença de potencial. As correntes são diferentes. E temos aqui uma regrinha da corrente total. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma corrente, sim, que chega num ponto, sim, uma regra ali, ela se divide. Então, por exemplo, essa aí, aqui nesse pontinho, certo? Aqui vai ter uma divisão. Então, o que vai acontecer? I1 vai ser igual a quê? Essa se dividiu em duas. Ah, não, aqui. Ah, tá. É I. Desculpa, gente. Aqui, ó. I é igual a. Se divide em I1, em I2, tá? Em I2. Isso aqui não ficou tão claro. I2, mas aqui em realidade I2. Bom, quando chega num ponto, tem que dividir dependendo, né? É que aqui eles colocaram esse I3. Esse I3 aqui ainda não vai. Então, chegou nesse ponto, aqui seria I1 mais I2, certo? Ok. Se eu analisar neste ponto aqui teríamos, sim, aqui, essa ficou feia, peço desculpa. Deixa eu fazer aqui melhor. Porque aqui já tem uma anotação, vai dar uma confusão. Vamos imaginar, eu vou nomear diferente, tá? Vou fazer aqui uns simplesinhos.
ok? E cada vez que chegar num ponto, então aqui temos I, este vai dividir aqui em uma e um e dois, tá? Então, I seria igual a I1 mais I2. Este I1, quando chega aqui, se divide em outras. I3 e N4. I2 será igual a I3 mais I4. Mas quando ele faz o percurso, aqui volta a nascer. Olha, nesse ponto aqui, se juntam de novo I3 e I4 para formar I1. Tá? Quando chega nesse ponto aqui, I2 e 1 se forma aqui para aí. Então, o que acontece? Temos ali uma questão da conservação das correntes elétricas, tá? E o que acontece com os resistores equivalentes? O resistor equivalente. Então, o resistor paralelo equivalente vai ser 1 sobre o equivalente, vai ser 1 sobre cada um deles. E se temos dois resistores, é simplesmente fazer o produto dos dois dividido na somatória. A resistência equivalente em paralelo é menor que as resistências das resistências individuais, até porque está dividindo, né? Ok? Muito bem, então vamos fazer um exemplo aqui. E aqui já não temos uma única malha. Aqui temos três. Vamos ver essas três malhas aqui. Ó. Uma, du uma, duas e três. Ok? Dá uma lida ali nesse problema. Eu preciso que todo mundo preste muita atenção, porque a gente vai começar a fazer um de trás para frente, de trás para frente. Vamos lá. Na figura, a corrente na resistência 6 é de 1,40 amperes. A resistência 1, 2 e 3 equivalem a 2 ohms. Resistência, o resistor 4, resistor 4, 6, 16, o resistor 5, 8 e o resistor 6, 4. Bom, sabemos os valores de todos os resistores e somente da corrente elétrica aqui, e neste lado. A pergunta é quanto equivale a força eletromotriz desta fonte ideal? Ok, pessoal. Então, aqui a gente vai ter que começar a definir os sentidos das correntes e analisar se eles estão em série ou em paralelo. Como a minha incógnita está aqui, mas eu só conheço a corrente daqui. Eu não conheço nem a corrente que se bifurcou aqui, nem daqui, nem daqui. Se eu conhecesse, pelo menos, a corrente equivalente, sim, por exemplo, deste circuito aqui, dessa malha, eu poderia fazer por resistências, mas por resistências equivalentes, tá? Mas aqui acho que a gente vai ter que começar a trabalhar pelas nós, a lei dos nós das malhas de Kirchhoff, de Kirchhoff, tá? Vamos começar a definir algumas coisas. A fonte está falando nesse sentido, então vou assumir que a corrente está nesse sentido. Aqui temos, neste resistor, temos uma corrente 1, certo? E temos uma corrente 2, que se bifurcou, e aqui temos uma e 3. Essa I2 passa aqui, se divide em uma e 4, digo uma e 5,
e 1,4. E aqui temos aí 6. Ok? Beleza. Então, vamos começar por aqui. O que eu vou fazer? Eu acho que alguém entrou. Ah, beleza. Eu vou começar por aqui, olha só. Eu vou marcar o seguinte. Eu vou marcar 3 nós. Esse é nó 3. Esse aqui o nó 2. E esse aqui o nó 1. Ah, ok, vou trabalhar em um nó. Quem será que está ingressando? Se alguém puder aceitar. Acho que alguém está tentando entrar e não conseguiu. Muito bem, então vamos lá, porque o tempo já está acabando. Puta, esse exercício é longo. Ok, vou começar nesse nó 3. Olha só, deste ponto a esse ponto aqui, eu somente tenho o resistor 6. Sim? E nesse nó 3. Eu sei, em um nó 3, o que acontece? Eu tenho, meu Deus, alguém aceita ali? Tem que entrar pelo calendário acadêmico, senão pelo calendário do. Já, obrigado. Eu não sei se eu somente tenho que aceitar, eu sou o único que posso aceitar. Tá? Se vocês puderem aceitar ali quem chegar, obrigado. Beleza, então vou aqui. Temos que o valor da corrente em 6 e é de 1,40. 1,4 amperes. Tá? E o que acontece? A voltagem só ali nesse ponto 3, nesse V3, sim? Nesse ponto 3, seria somente a do resistor 6. Tá? Então, seria I3, tá? Vezes a resistência 6. Digo, a corrente 6. O que eu estou fazendo aqui? Corrente 6. E nesse ponto, temos que a tensão nesse resistor, tá? Seria o valor de 1,6, me concentre aqui. Digo 1,4 pela resistência 6, que equivale a 4. 5,6 volts. Beleza. Agora, sim, eu vou analisar aqui. Minuto. O resistor 5 e o resistor 6, eles estão em série, certo? Portanto, a corrente aqui em 5 é a mesma. A corrente em 5 é igual à corrente em 6, que eles estão em série. E o valor é de 1,40 amperes. Beleza. Analisando, sim, no ponto 2, deixa eu ver o que eu fiz aqui, acho que eu fiz um erro.
Ah, tá, tá, tá. Ok. Ah, agora já. Pero pessoal, porque deu um nó aqui. Ok, eu estou analisando esta malha aqui. Eu vou desta malha para cá. Então vamos lá. O G5 e o G6, eles estão em série, certo? Portanto, compartilham a mesma corrente. Beleza. Agora, o que acontece? Eu estou aqui neste ponto 2. Sim? Ah, o potencial do 2, neste aqui, tem que ser igual. Então, o que acontece? Eu vou fazer dV2, eu vou fazer o percurso até este ponto aqui. Então, o que eu vou encontrar? Potencial em 2, no ponto da malha 2, sim, será igual a do resistor 5, certo? O resistor 5, que a gente já vai ser a corrente 5 vezes o resistor 5, mais a do resistor 6, que seria o mesmo V3, né? Que é o ponto da malha 3 ali. Ok. Corrente 5 é igual que a 6, então seria 1 e 4, vezes o resistor 5. E o resistor 5 equivale a 8 ohms. E o potencial dessa 3 aqui, tá? Dessa 3, a gente já calculou, é de 5,6. Beleza? Então, a gente está tendo que o potencial da malha 2 ali seria de 1,4 vezes 8 mais 5,6. 16,8 pontos. Beleza. Eu estou neste ponto aqui. Ok. Agora, o dV2. O que acontece? Eu preciso calcular o valor dessa corrente em 4, certo? Mas eu estou fazendo daqui para cá, V2. Quando eu falo V2, significa isso aqui, pessoal. Quando eu falo nó, desse nó aqui, e, ó, D3 é isso aqui. D2 é igual a isso aqui. Tá? D1 seria isso igual aqui. E aqui D2, até esse ponto, eu fiz este percurso. Ou este percurso aqui, que tem que ser igual. Tá? Ok. Então, vamos lá. DV2, temos que seria corrente 4 que passa pelo resistor 4. Eu não conheço o resistor, a corrente em 4. Observem que nós temos como incógnita correntes. E as correntes, entendeu? Temos que voltar para a corrente aqui nesta primeira malha. Tá? Então, aqui seria a malha 2 sobre o resistor 4. Esse aqui a gente calculou que era 16,8 sobre o resistor 4, que equivale a 16 ohms. 1,05 amperes. Beleza? Então, eu conheço I4, I5, e aqui eu posso calcular I2, porque neste ponto, em um nó 2, que temos? Que I2 se bifurca em I4 mais I5. I4 a gente calculou aqui em cima, 1,05. E I5 é a mesma I6, porque estão em série, que equivale a 1,4. Lembre-se que a gente não conhece as correntes. 2,45 amperes. Beleza. Só vou fazer aqui uma linha de divisão para continuar o cálculo nesse lado. Tá? Beleza, estou aqui. Conheci 2. Agora vamos calcular
em 1 o potencial de 1, certo? Então, vai ser potencial de 1 vai ser igual a I a do resistor 2, certo? I2, R2, mais o do ponto 2. Eu estou fazendo esse percurso aqui, ó, tá? Ok. I2 é de 2,45, a gente calculou no item anterior. Resistência 2 equivale a 2. E o potencial do ponto 2 ali é de 16,8. Aqui equivale o potencial, nesse ponto, de 21,7. Tá? Ok, mas esse daqui passa por também, esse mesmo potencial é o equivalente para o resistor 3. Ó, V1 e 3, F3. Eu não conheço a corrente 3. Ok. Resistor 3 tem de 2. 10,85 amperes. Show. Já conheço e 3 e 2. Agora, neste ponto, no nó 1, vemos que a corrente 1 se bifurcou em, ai, em I2 mais I3. Quanto que vale I2 e 3? A gente calculou. I2 é 2,45 mais I3 equivale a 10,85 que a gente calculou aqui. 13,3 amperes. Ok, já conheço essa corrente 1. Ok? E aí, o que acontece? Já sabendo isso, posso calcular a do potencial, e da força eletromotriz. Então, fazendo esse percurso, qual seria? A força eletromotriz será igual, ok, igual ao quê? A do resistor 1 mais ao V1. Ok? Resistor 1 seria a corrente 3,3 e a resistência, o resistor 1 equivale a 2. E V1, o potencial de 1 seria 10,85, o somatório dos potenciais. Espera aqui, eu fiz 13 pontos. Ah, porque R1 equivale a... R1 vale 2. 13,3. Ah, sim. Mas o V1... Ah, não, V1 está aqui, é 21,7. Está errado. Nossa, esse exercício... Já vou explicar por um lado mais fácil, tá? 48,3. Essa é a resposta. Pessoal, o que acontece? Olha só, se a gente conhecesse a corrente aqui, falando I1, se fosse o valor de I1 de
13.4, ¿sí? Eu poderia calcular tudo por resistências equivalentes e calcular esse valor. Somente que a gente voltou de lá para cá porque não conhecemos todas as correntes daqui, todas são incógnitas. Então, a gente precisou fazer essas regras da lei de Kirchhoff, tendo esse retrocesso ali de, sim, da terceira malha para a segunda e para a primeira. Agora, o que acontece? Vamos imaginar, eu vou pular aqui. Vamos imaginar que desce no valor, sim, aqui, que foi o que a gente calculou, 13.3 da corrente nesse resistor 1 de 13.3. E a gente vai calcular essa força aqui eletromotriz, mas com resistências equivalentes. Então, o que acontece? Olha só, R5 e R6 estão em quê? Em série. R5, 6, a equivalente, estão em séries. E seria somar essas duas. R5 e R6, então vai ser 8 mais 4. E a gente tem aí o valor de 12. Ok. Depois disso, isso aqui ficou, essas duas só ficaram uma, certo? Que seria uma, uma resistência chamada 5,6, que é equivalente dessas duas aqui que estavam em série. O que acontece? Essa com R4 estão em paralelo, certo? Estão em paralelo. Então, vou fazer a de paralelo, eu vou chamar R4 linha, e para falar que é aquela que está em paralelo com a outra, que seria o resistor 5,6 vezes R4, o somatório de 5,6 mais R4, quando estão em paralelo. Tá? 12 vezes o resistor 4, nesse caso de 16, 12 mais 16. 6,85 ohms. Tá? Ficou, essa ficou em, já fazendo, nessa parte aqui, eu vou só fazer aqui um resuminho, porque a gente já tem. Eu estou tentando fazer aqui um exercício que seja com equivalentes. Ok? Essa aqui já morreu, e aqui ficou R4 linha, aqui temos R2, R3 e R1. Eu estou tentando chegar em uma equivalente, tá? Se a gente conhecesse aqui, vai ver que vamos chegar na mesma resposta. Ok? Agora, R4 linha e R2 estão em série. Então, vou chamar uma R2 linha, seria o somatório dessas duas, porque estão em série. E R2 equivale a 2. Show. Agora, como está nosso circuito? Vamos diminuindo ele, né? Linha, R3 e R1. Show. Então, fica um pouco. R2 e R3 e R2 linha estão em paralelo. Então, vamos chamar um R3 linha aqui. Seria R3, R2 linha, sobre R3 mais R2 linha. Estão em paralelo. R3
R2. R2 linha, a gente calculou anterior. Um 1,63. Como está nosso circuito? Ó, está diminuindo. Então, ficaram essas duas, R1 e R3 linha, tá? Que estão em série. Então, a resistência equivalente, já que a última que vai ficar, como estão em série, é somar R1 mais R3 linha. Esse R1, de acordo com o problema, é de 2. Nossa, começou a chover. E R3 linha, 1,63. Beleza. Que significa que ficou somente uma equivalente. E agora sim, se pedir este valor aqui da força eletromotriz, sim, essa força eletromotriz será I vezes R equivalente. Já sabe, aqui, ó, se tivessem dado essa corrente daqui, já a gente podia fazer por resistências equivalentes. E isso equivale a 13,3 amperes, que era essa corrente, e equivalente de todas as resistências era isso aqui. E dá 48,2 volts, que é o mesmo valor que a gente calculou, aqui, ó, 48,3. Só que nesse caso, a única conhecida era essa aqui. Sim? E aqui, se a gente tivesse conhecido a corrente nesse daqui, ia ser mais fácil. Bom, pessoal, tem mais esse exemplo 4. Eu vou deixar para a semana que vem, porque ele é maior. Então, vamos deixar por aqui. Para a gente continuar semana que vem, ainda com as regras de Kirchhoff, tá? E aí a gente vai continuar com circuitos, e circuitos RC e outros tipos de circuitos ali para a gente ter uma ideia melhor sobre circuitos em realidade, tá bom? Tranquilo? Mais ou menos, né? Tá bom? Uma boa noite a todos vocês, pessoal. Bom descanso. E a gente se vê Boa semana que noite. vem. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Boa noite, professor. Boa noite Boa a todos. noite.